Bom dia. Na aula de hoje nós vamos dar início ao estudo da função quadrática, que também é conhecida como função polinomial do segundo grau, ou simplesmente função do segundo grau. Então é o último tópico, a última unidade do nosso curso. Aqui nós temos a nota de aula completa. Ela já está no Moodle, disponível para quem quiser estudar. No Moodle também eu estou disponibilizando a cada aula os slides no PowerPoint, a apresentação no PowerPoint com cada etapa. Tá? Então essas apresentações são baseadas na nossa nota de aula aqui. Tá? Então aqui está a nota de aula completa, que está no Moodle, e também no Moodle os slides, junto com as videoaulas que nós estamos gravando. Então vejamos, vamos iniciar aqui. A função do segundo grau é toda função com domínio R e contradomínio R, que é definida por uma sentença desse tipo aqui. Ó. Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a, b e c são os coeficientes, eles são números reais fixos, e sendo que o a é diferente de zero. Aqui o a tem que ser diferente de zero, porque senão zera esse termo aqui de grau 2, esse monômio de grau 2. Aí nós vamos ter no máximo uma função afim, uma função do primeiro grau. Então observem que essa expressão aqui é um polinômio do segundo grau. Ele tem o termo em x ao quadrado, tem o termo em x e tem o termo independente. Por isso que é denominada essa função de função do segundo grau, ou função quadrática. Exemplos de funções do segundo grau. Essa aqui, ó, a função f definida por menos x ao quadrado mais 5x. Se você for comparar com o caso geral, o coeficiente a, que é do termo x ao quadrado, é menos 1. Então aqui tem um 1 na frente do x ao quadrado, menos 1. O coeficiente b, que é o coeficiente do x, é 5. E o coeficiente c, termo dependente, no caso é 0. Ele não aparece aqui. Então é 0. Outro exemplo. A função g definida por 1 menos 3x mais raiz de 2x ao quadrado. Comparando, o a é raiz de 2, o b, que é o coeficiente do x, é menos 3, e o c, que é o termo independente, é 1. Como eu falei para vocês, esses coeficientes, 1 menos 3 e raiz de 2, eles podem ser quaisquer números reais. E o coeficiente do x ao quadrado não nulo, não pode ser 0. Outro exemplo, a função h definida por h de x igual meio de x ao quadrado menos 8. O a é meio, o b, que é o coeficiente do x, não aparece aqui, é porque o b é 0. E o c, que é o termo independente, é menos 8. A função do primeiro exemplo e a função do terceiro exemplo, você tem polinômios que são incompletos. Tá? Aqui, esse polinômio, você escrevendo ele na forma completa, ele fica ó, menos meio x ao quadrado. Como nós vimos, não tem o coeficiente b, é 0 o b. Na verdade tem, né? Mas é 0. Então 0x e o c é menos 8. Essa é a forma completa do polinômio. E mais um exemplo aqui, ó, x ao quadrado menos meio. Outro polinômio incompleto. O coeficiente a é 1, é o coeficiente do x ao quadrado. O b novamente é 0. Tá? Então nós temos na forma completa x ao quadrado mais 0x e o c é menos meio. Então temos aqui 3 exemplos de
funções do primeiro grau. 3 não, desculpa, 4 exemplos. Vamos passar agora para o gráfico. Então vejamos, daqui por diante nós estamos falando em função quadrática. Então toda vez que nos referirmos a uma função do segundo grau, essa sentença aqui, tá, um polinômio do segundo grau, tem que vir na sua mente. A gente vai usar isso. Ou algo equivalente. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Nós temos duas situações. Se o coeficiente A, que é o coeficiente do x ao quadrado, for positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Então, a parábola é essa curva aqui em azul, e a concavidade dela é a abertura. Então, repetindo, sempre que o coeficiente A for positivo, a abertura da parábola, que é a concavidade, é voltada para cima. Vejam que aqui onde está cortando o eixo y, eu já indiquei aqui que é o coeficiente C. Mas nós vamos já falar sobre isso. Vamos ver a segunda situação possível. Se o A for negativo. Se o A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então aqui está a parábola. A abertura e a concavidade voltada para baixo. Então veja o seguinte, no momento então, o coeficiente A, importante guardar isso, ele nos fala sobre a concavidade da parábola. A positivo, concavidade para cima, A negativo, concavidade para baixo. Agora vamos falar do coeficiente C. Veja só o seguinte, na expressão da função do segundo grau, que é essa aqui, ó, y igual ax ao quadrado mais bx mais c. A função, como nós já vimos, ela é um conjunto de pares ordenados. Para cada x que você atribui, você encontra um y, por essa sentença. Se você atribui um valor de x, você vai achar um y. Vamos supor o seguinte, ó, se você fizer o x igual a zero, como o nosso domínio é o conjunto dos números reais, o zero faz parte. Se o x for zero, zero aqui, o y vai ser igual a c. Então nós temos esse par ordenado aqui, ó, x é zero e o y é c. É um par ordenado que pertence à função. Se esse par ordenado pertence à função, ele é um ponto da curva que representa a função. Ele está em cima da curva. Tanto faz concavidade para baixo como concavidade para cima. Acontece que todos os pares ordenados onde o x é zero, eles ficam em cima do eixo y. Então, por conseguinte, esse ponto é onde a parábola intercepta o eixo y. Aqui está. Ó. Onde a parábola intercepta o eixo y, você tem o par ordenado 0C. E aqui é o ponto C. Então, o significado do coeficiente C graficamente é a ordenada do ponto em que a parábola intercepta o eixo y. Então, o termo independente, que é o C, aonde a curva cortar o eixo y, você vai ter esse elemento. Importante guardar isso também. Vamos ver agora um exemplo. Veja o seguinte, olha, graficamente, se nós temos três pontos que não são alinhados, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui e esse outro ponto, por eles passa uma parábola, uma única parábola. Aí você fica imaginando esses três pontos, como é que eu traçaria uma parábola aqui? Será que a concavidade é para baixo? Não, concavidade para baixo não dá, vai ser para cima, vai ser isso aqui, ó. Essa parábola. Algo semelhante, né? Não é a perfeita realidade, mas até que saiu bem bonitinho. Tá aqui, ó, parábola, 3 pontos.
Ou seja, pessoal, se você tem 3 pontos, você tem uma única parábola. Se você tem uma única parábola, você pode determinar a equação dessa parábola, que é essa aqui. É a equação que nos dá a função quadrática. Então, aqui nesse problema, é o que nós vamos fazer. Ó. Determine a função do segundo grau. Quando ele fala isso, ele quer a sentença. Determine essa sentença, cujo gráfico passa por esses 3 pontos. Para isso, nós temos que determinar os coeficientes A, B e C. Então, vamos fazer isso, determinar esses 3 coeficientes. Depois que fizermos isso, a gente pode testar. É só substituir os pontos aqui para ver se dá certo. Ó. Porque para cada ponto você tem o quê? Um valor de x, y. X, y, x, y. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Solução. Como trata-se de uma função do segundo grau, então nós sabemos que a sentença é essa aqui. Y, que é o f de x, eu estou chamando essa função de f, igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada um desses pontos e substituir aqui na sentença. Esse primeiro ponto aqui, o x é 0 e y é 3. Então, veja, o x sendo 0 é onde fica em cima do eixo y, é o coeficiente c. Né? Lembram que a gente viu ainda há pouco? Quando o x é 0, o valor de y é o c. É só colocar aqui, ó, o x sendo 0. 0 aqui, 0 aqui. O y é c. Então, para o ponto A, 0,3, que pertence à função, você já tem o c. Aí você vem para esse próximo ponto. Ó. O x é 1 e o y é 4. Você substitui. Começando aqui pelo segundo membro. O x é 1. A vezes 1 ao quadrado, aqui, ó, mais b vezes 1, mais o c, igual ao y, que é 4. Então, nós temos essa equação. Vamos para o próximo ponto. No próximo ponto, que é o c, o x é menos 1 e o y é 6. Então, substituindo, começando aqui, ó, o x é menos 1. A vezes menos 1 ao quadrado. Aqui, ó, A vezes menos 1 ao quadrado. Mais B vezes menos 1. Mais o C igual o Y, que é 6. Nós temos aqui 3 equações. Essa primeira é bem simples, porque já nos dá o valor de C. E temos essa segunda e essa terceira. Vamos simplificar essas duas aqui. Então, repetindo, o C é 3. A gente já tem lá na primeira. Nessa segunda, fica assim, ó. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes A dá A. B vezes 1 dá B. Então, fica A mais B mais C igual a 4. Aqui está. Segunda. Na terceira, menos 1 ao quadrado é igual a 1 vezes A dá A. B mais B vezes menos 1, menos B, mais C igual a 6. Então, temos a terceira equação. Então, vocês já podem perceber aí que nós temos um sistema de equações. Para simplificar isso aqui, a gente vai pegar esse valor de C e vai substituir na segunda e na terceira equações. Aí, vai aparecer somente o A e o B. Vai ficar assim, ó. Nessa aqui, o C é 3. Aí ele passa negativo para o segundo membro. Fica 4 menos 3, 1. Então, A mais B é igual a 1. Nessa outra equação, o C é 3. O 3 passa negativo para o segundo membro. Fica 6 menos 3, fica 3 no segundo membro. Então, está aqui. A menos B igual a 3. Temos
esse sistema com duas equações e duas incógnitas. Esse sistema nós podemos resolver utilizando os métodos da adição, da substituição e tem também a comparação. No caso aqui, observem, A mais B igual a 1 e A menos B igual a 3. Aqui fica mais simples se você somar direto as duas equações. Você soma, membro a membro. Ao somar, A mais A, 2A. Mais B menos B cancela, dá 0. E no segundo membro, 1 mais 3, 4. 2A igual a 4. Passo 2 dividindo. Então, A igual a 2. Aqui, por que eu resolvi somar as duas? Porque eu percebi que o valor de B ele aparece com sinais opostos. Ao somar, cancela o B e você vai poder achar o valor de A. Tá? Então, esse é o objetivo do método, né? Que é o método da adição. Ter valores opostos e, ao somar as duas equações, eliminar uma das incógnitas. No caso aqui, o B. Depois de achado o A, basta você substituir em qualquer uma das duas para achar o B. Por exemplo, vamos pegar de cima que está mais simples. A mais B igual a 1. Portanto, o A nós já achamos. Vamos colocar logo o valor dele aqui. O valor de A é 2. 2 mais B igual a 1. Passo 2 negativo, então B igual a menos 1. Fica 1 menos 2 menos 1. Nós temos aqui os valores de A igual a 2 e B igual a menos 1. Portanto, nós já temos A, B e C, temos a função. A função, como é que fica? O A é 2, fica 2x ao quadrado. O B é menos 1, fica menos 1x, ou seja, menos x, mais o C que é 3. Aqui está. Como eu falei no início, você pode verificar se isso está certo. É só substituir os pontos aqui. Ó. Se você pegar x igual a 0, 0 aqui, o y é 3. Está aqui, é o C. Se o x for 1, 2 vezes 1 ao quadrado vai dar 2. 2 menos 1 dá 1, mais 3, 4. O y é 4. Y igual a 4. E se o x for menos 1? Menos 1 ao quadrado dá 1. Vou fazer aqui nesse cantinho. Menos 1 ao quadrado dá 1. Vezes 2. Menos 1. Aí fica mais 1. Mais 3. Aqui dá 2, mais 1, 3, mais 3, 6. Y igual a 6. Então, está certinho. Essa é a função do segundo grau procurada. Então, aqui nesse primeiro encontro sobre a função do segundo grau, o que é que nós temos que gravar de importante? A função do segundo grau é definida por uma sentença desse tipo, um polinômio do segundo grau com A diferente de 0. O gráfico é uma parábola. Se o A for positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Se o A for negativo, a concavidade é para baixo. Onde a parábola cortar o eixo y, você tem o coeficiente c. Isso ocorre sempre que o x for 0. Se você atribuir o x igual a 0, o valor de y é o c. Nesse exemplo aqui é o 3. E se nós temos 3 pontos não alinhados, você pode achar a função, a sentença que representa essa função do segundo grau. Na próxima aula, nós vamos estudar as raízes da função, que são os valores de x para os quais o y é 0. Quando nós estudamos a função afim, nós vimos a importância da raiz, que é o ponto
onde a função ela muda, né, no termo de ser positiva para negativa, ou vice-versa. Ela passa a ser negativa para positiva. Quem regula isso, quem nos dá esse ponto de mudança é a raiz. Bom, pessoal, então é isso. Até a próxima aula. Tchau.